José, filho de Jacó, é um dos personagens mais exemplares da Bíblia. Vocês não acham que José foi um filho exemplar? É claro que seu pai lhe deu um manto colorido por algum motivo. E quando ele foi vendido como escravo, vocês não acham que ele também foi um escravo exemplar? Sim, foi por isso que seu senhor Potifar o nomeou administrador de toda a sua casa. E quando ele foi governador do Egito, vocês não acham que ele foi um amo exemplar? Claro que foi. Ele evitou que muitas pessoas morressem de fome. E, embora a Bíblia não nos conte muito sobre seu lado paternal, podemos imaginar que, se ele foi bom até mesmo para seus irmãos que o traíram, certamente também foi um pai exemplar para seus filhos, Efraim e Manassés. No capítulo 6 de Efésios, Paulo dá conselhos aos filhos, aos pais, aos escravos e aos amos. E, embora o nome de José não apareça na carta, os conselhos de Paulo combinam perfeitamente com o que José nos ensinou pelo exemplo. A Escola Sabatina Like apresenta a série Efésios, uma carta escrita atrás das grades. Lição 11. Suprema lealdade a Cristo. Chegamos ao último capítulo do livro de Efésios, capítulo 6, que estudaremos nas 3 últimas lições deste trimestre. Hoje vamos nos concentrar nos versículos de 1 a 9. Paulo já nos falou sobre a unidade entre judeus e gentios, unidade na igreja, unidade no casamento. E agora ele se aprofunda em uma das categorias de unidade mais controversas e difíceis de sua época, unidade entre gerações, ou seja, entre pais e filhos, e unidade entre grupos sociais, ou seja, entre escravos e senhores. Embora vivamos em um mundo diferente hoje, onde os pais não podem fazer o que quiserem com seus filhos e a escravidão é praticamente inexistente, esses conselhos ainda são relevantes porque apontam para uma coisa: em Deus, todos nós temos um pai e um amo. Portanto, a pergunta desta semana é: que outros conselhos de unidade Paulo nos dá e como podemos aplicá-los ao mundo de hoje? Em primeiro lugar, uma dica para as crianças. Você já pensou que toda a tragédia de José foi causada pelas más decisões de seu pai? José cresceu em um lar totalmente disfuncional. Ele tinha uma mãe e 3 madrastas. E seu pai teve filhos com suas 4 mulheres. E os filhos de suas madrastas o odiavam porque Jacó amava mais José. Um manicômio completo. Conseguem imaginar um café da manhã nessa mesa? José tinha todos os motivos para recriminar seu pai. Por que ele não ficou sozinho com sua mãe Raquel? Por que ele permitiu que ele crescesse com aqueles meio-irmãos que o odiavam? No entanto, José sempre honrou seu pai e sua mãe, que não era menos culpada do que Jacó. Essa atitude de José coincide com o conselho de Paulo a todos os filhos. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Vocês conseguem ver isso? A Bíblia nos incentiva a honrar nossos pais incondicionalmente, ou seja, mesmo que eles não sejam perfeitos. Mas esperem, será que devemos obedecê-los mesmo que suas ordens sejam contrárias à Bíblia? É claro que não. Ela diz: obedeçam a seus pais no Senhor. Quando as ordens dos pais contrariam os reclamos de Cristo, então, embora seja doloroso este pensamento, devem obedecer a Deus e deixar com Ele as consequências. Alguns de vocês podem estar pensando: vocês não têm ideia de como a mamãe ou o papai foram maus para mim. E é verdade, eu não conheço sua situação. Mas se José estava disposto a perdoar até mesmo seus irmãos, que o venderam como escravo, você não poderia perdoar seu pai ou sua mãe? Não se trata do que eles merecem, mas sim do que você merece. E você não merece viver se afogando em ódio e ressentimento. Você merece viver à luz do único mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Você perderá a bênção? Em segundo lugar, uma dica para os pais. Você sabia que, nos dias de Paulo, o pai tinha poder legal absoluto sobre seus filhos e eles eram considerados sua propriedade? Os pais tinham o direito de infligir castigos violentos a seus filhos, até mesmo a morte. Isso estava muito errado, Jum. É preciso dizer não ao abuso infantil. A Bíblia diz que as crianças são a herança de Jeová. Exatamente. Embora os tempos tenham mudado e hoje as crianças tenham muitos direitos, ainda há uma tendência a sermos pais severos e violentos. É por isso que o conselho de Paulo aos Efésios ainda se aplica hoje. Pais,
não irritem seus filhos. Antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Você sabe que tipo de pai ou mãe você é? Vamos fazer o seguinte gráfico. Este é o eixo do amor. Na parte de baixo, menos amor, e na parte de cima, mais amor. E este é o eixo da disciplina. À esquerda, menos disciplina, e à direita, mais disciplina. Você já pensou em onde está no gráfico? Nesse quadrante estão os pais permissivos, muito amor, pouca disciplina, o resultado, filhos inseguros e manipuladores que têm dificuldade em distinguir entre o certo e o errado. Nesse quadrante estão os pais negligentes, sem amor e sem disciplina. O resultado, filhos com baixa autoestima, antissociais e com dificuldade de atingir metas. Nesse terceiro quadrante estão os pais autoritários, muita disciplina, pouco amor. Resultado, filhos desafiadores, desrespeitosos e delinquentes. E nesse último quadrante estão os pais ideais, dão amor e disciplina no Senhor. Resultado, filhos emocionalmente equilibrados, dispostos a obedecer, capazes de amar, respeitar e atingir metas. Não é preciso perguntar em qual quadrante queremos estar. Pais e mães, representemos o caráter de Deus no lar e todos seremos felizes. Em terceiro lugar, uma dica para os escravos. Essa parte da carta em que Paulo aconselha os escravos é uma das mais controversas. Paulo aprova a escravidão? Vejamos. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens. Uma leitura sem a devida análise poderia nos levar a conclusões erradas. Mas, se pensarmos bem, Paulo está lhes dando o melhor conselho possível, fazer o mesmo que José fez quando era escravo no Egito. José trabalhava para seu senhor Potifar, como se trabalhasse para Deus. Tudo o que ele fazia prosperava e ele ganhou a confiança de seu amo. O resultado... Potifar não o tratou mais como escravo. E o fez administrador de todos os seus bens. E quando ele esteve na prisão, sua atitude foi a mesma. Notaram isso? Se ele tivesse sido um escravo rebelde, você acha que a história teria terminado como terminou? Ele provavelmente teria acabado morto, mas por causa de sua atitude, passou de escravo a administrador e depois a governador do Egito. Não parece ser esse o melhor conselho? Nem Paulo, nem os escravos podiam fazer nada para mudar as leis da época. Além disso, Deus não chamou Paulo para liderar uma revolta social em Éfeso. Ele o chamou para pastoreá-los e levá-los à unidade em Cristo. Se eles servissem a seus senhores como se estivessem servindo a Cristo, seriam felizes no presente e teriam, como José, esperança no futuro. Que fique claro que nem Paulo nem a Bíblia jamais toleram algo tão errado e perverso como a escravidão. E em quarto lugar, uma dica para os amos. Por último, Paulo dá um conselho tão direto aos amos que os coloca em seu verdadeiro lugar. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e ele não faz diferença entre as pessoas. Você percebeu? Deus é o amo que ama tanto os escravos quanto seus superiores por igual, sem classe social, sem favoritismos. Recordemos que quando Tíquico leu a carta nas igrejas domésticas, pais, filhos, senhores e escravos estavam todos reunidos no mesmo lugar, ouvindo que para Deus somos todos iguais. Não é essa uma grande lição para os nossos dias? Que os filhos devem honrar seus pais e os pais devem respeitar seus filhos? Que o trabalhador deve trabalhar como para Deus e seus patrões devem tratá-los com dignidade? As coisas não seriam muito melhores no mundo? José foi um bom filho, um bom pai, um bom escravo e um bom patrão. E Deus abençoou-o em todas as áreas da sua vida. Não quer o mesmo para si? Vivamos sabendo que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. A Escola Sabatina Like convida-o a continuar a estudar em conjunto a série Efésios, uma carta escrita atrás das barras. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar este vídeo. Lembre-se que juntos podemos crescer mais.